Oi, cheguei! Tudo bem? Então, trouxe um novo quadro aqui pra vocês, caso com solução. E espero muito que vocês gostem. Então, por favor, se inscrevam aqui no canal, deixa o seu like, se inscrevam nas minhas outras redes sociais. E é isso, bora pro vídeo. Bom, galera, o caso de hoje é um pouco pesado. O nome dele é Meu Pai é um Monstro. Então, se você é sensível, pula pra outro vídeo, vai ver vídeos mais leves. Porque realmente ele é um pouco pesado. Já estou avisando, não quero ninguém jogando a culpa em cima de mim se não dormir hoje à noite. Elizabeth Fritzl era uma garota de 18 anos, austríaca, que desapareceu dia 28 de agosto de 1984. O pai dela, Joseph Fritzl, pediu pra ela descer no porão pra ajudá-la a, instalar uma porta, sabe? E depois que eles fizeram isso, ele foi lá, drogou ela. E dentro da casa tinham dois porões. O porão principal, que era onde todo mundo sabia que existia, e um porão antigo, que só ele sabia, que era de uma casa antes dessa, que era um corredor e o porão. E ele era trancado com 5 portas. Ele drogou ela e levou ela pra esse porão e acorrentou ela lá. Um tempo depois, a mãe e os irmãos dela perceberam que ela tinha sumido. Então eles foram lá e procuraram ela por toda a casa, por toda a vizinhança, e realmente não acharam ela em lugar nenhum. Então o que eles fizeram? Eles ligaram pra polícia e logo depois a polícia já deu andamento à procura da menina. A polícia ficou procurando ela por semanas e semanas e não acharam ela em lugar nenhum. O pai dela sabia exatamente onde ela estava, porque foi ele que levou ela pra lá, só que ninguém da família sabia. Então a brilhante ideia que ele teve foi de forçá-la a escrever uma carta falando que ela tinha fugido, ia se reunir com um culto, algo do tipo assim, e que não era pra família ir procurar ela, que ela estava segura e que estava bem. E aí, quando eles receberam a carta, ele colocou na frente da porta da casa deles. Quando eles abriram, reconheceram a caligrafia, chamaram os policiais realmente falaram que a caligrafia batia e deram um caso encerrado por ali, não por desaparecimento, e sim que ela tinha ido embora. Como ela era maior de idade, eles não podiam fazer nada. Só que mal sabiam eles que Elizabeth estava exatamente 6 metros debaixo da casa, então literalmente embaixo de seus narizes. Pelos primeiros 9 meses que ela estava lá dentro do porão, ela só ficou acorrentada. Só que um pouco depois ele começou a abusar dela em troca de comida. Depois de um tempo ele foi começando a dar mais liberdade pra ela dentro do cativeiro. Como, por exemplo, ele chegou até a dar uma TV pra ela. Só que do mesmo jeito, ele continuou abusando dela em troca de comida. Com o tempo ela começou a engravidar e no total ela teve 6 gravidezes e 7 filhos. Porque em uma delas ela teve gêmeos. Um dos gêmeos faleceu 3 dias depois que nasceu e ele simplesmente sumiu com o corpo da criança. Os outros 6 filhos ficaram bem, graças a Deus. Só que é aí que a coisa começa a ficar bem estranha, bem pesada. Bom, as crianças eram um lugar muito pequeno para 6 crianças. Então o que ele fez? Ele pegou 3 delas e levou para a porta da casa, fez a Elizabeth escreveu uma carta falando que teve esses 3 bebês e que não tinha como criar e dava dando para os pais criarem. Então eles legalmente adotaram essas 3 crianças e criaram como se fossem os filhos deles, sendo que a mãe estava a 6 metros debaixo da casa e ninguém nunca descobriu. E os outros 3 filhos ficaram com ela. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês o nome de todos os filhos dela, incluindo o que faleceu, e os 3 também que foram adotados eu vou deixar com um tiquezinho do lado. E é agora que a trama começa a se desfazer e é quando Joseph é descoberto. A filha mais velha dela, Kirsten, ficou doente e cada dia piorava, então ela implorou pro pai pra levá-la ao hospital. O que ele fez? Pegou e largou a menina no hospital. Só que como ela não tinha registro da existência dela, ela não tinha RG, não tinha CPF, não tinha registro médico, não tinha nada, absolutamente nada. E como isso aconteceu, eles lançaram isso na TV pra ver se achavam os pais e tal. E como Elizabeth tinha uma TV, porque lembra que ele deu pra ela viu e ela implorou pro pai deixar ela ir no hospital pra dar as informações da menina e ela jurou de pé junto que ela ia voltar pro cativeiro. Quando ela chegou no hospital, ela se identificou como a mãe da Kirsten. Foi aí que o problema começou pro lado do Joseph, porque foi quando os policiais falaram que se ela não assumisse, o que realmente tivesse acontecido, se ela não contasse o que estava acontecendo, eles iam prender ela, porque a menina estava desnutrida, faltava milhares de vitaminas no corpo dela, ela não tomava sol e ela estava muito pálida. Então, ela assumiu tudo, ela contou tudo, e o acordo era que se ela contasse os pais, ela nunca mais ia ter que ver o pai dela, e eles aceitaram, é meio óbvio. Então, agora eu vou contar o que aconteceu com a Elizabeth e os filhos, os 3 filhos que ficaram com ela, e com o Joseph. Elizabeth Fritzl e seus 3 filhos, aqui os nomes deles, estavam por um bom tempo numa clínica de reabilitação, que o que eles fizeram lá? Eles aprenderam a conviver em sociedade, viram como era a tecnologia da época, roupas que estavam na moda, esse tipo de coisa, sabe? Realmente aprenderam a viver.
Na época que o cativeiro acabou, a Elizabeth tinha 42 anos e a sua filha mais velha 19, praticamente a mesma idade de quando ela foi sequestrada pelo próprio pai. O dia certinho que a Elizabeth e seus 3 filhos receberam alta daquela clínica foi dia 29 de dezembro de 2008. Agora sobre a prisão e a condenação de Joseph Fritzl, o pai de Elizabeth. Gente, eu vou ler aqui pra vocês, tá? O ano e o mês certinho de quando ele foi julgado e condenado, alguns crimes que ele foi julgado, porque tem muitos outros que eu preferi não colocar. Ele foi julgado em março de 2009 e foi colocado com prisão perpétua. E foi julgado por tais crimes, sendo que tem mais, tá? Sequestro, estupro, homicídio, negligência e incesto. No começo, Joseph resistiu um pouco, ele falava que não tinha culpa e tal, mas depois ele realmente assumiu tudo. E pra Elizabeth realmente não ter que ver o pai dela de novo, eles gravaram um depoimento de mais ou menos de 11 a 12 horas que foi passado durante o julgamento. No depoimento gravado de Elizabeth, ela fala que sofria abuso desde os 11 anos de idade. E quando Joseph estava lá no tribunal, tem uma teoria que diz que ele não queria assumir a culpa e que Elizabeth foi disfarçada pro julgamento dele. E quando ele viu ela, ele assumiu tudo. Depois de Joseph ser finalmente preso, para Elizabeth e seus filhos não serem reconhecidos e julgados por esse crime que o pai dela cometeu, o governo deu novos nomes, dinheiro, endereço para eles literalmente poderem criar uma vida nova. Em 2019, um jornal citou que Joseph tem hoje em dia 83 anos e que ele sofre de demência. Gente, eu vou ler aqui de novo pra vocês porque é bastante informação e pra não errar nada, tá? O jornal também escreveu que Elizabeth estaria casada e hoje em dia com 54 anos. Sua filha mais velha, Kirsty, de 29, estaria namorando e Stephen, de 28, planeja ser marinheiro. E um de outros filhos dela trabalha na Câmara de Amstelzen. Eu não sei pronunciar isso, então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês lerem, tá? Joseph, também conhecido como Monstro de Amstel, tinha aquele nome estranho lá, vou deixar aqui embaixo pra vocês lerem. Pode ser libertado depois de cumprir 15 anos de regime fechado. E no caso ele estaria com 88. Bom, gente, mas o caso de hoje foi esse. Espero realmente que vocês tenham gostado. Então, por favor, se inscrevam aqui no canal e já deixem o seu like. Me sigam nas redes sociais porque vai me ajudar muito. Compartilhe o vídeo, manda pros amigos, manda pra avó, manda pra quem vocês quiserem. Porque vai me ajudar a crescer. A cada meta que eu bato, eu coloco mais um caso novo. Então é isso. Muito obrigada por assistirem e tchau!